Olá, eu me chamo Isabela. Olá, eu me chamo Bruna. Hoje a gente vai apresentar a ficha técnica do Pseudoplatistomma spp e seus híbridos e da espécie Randiaquela. A gente vai iniciar falando do Pseudoplatistomma. Então, esse gênero, eles habitam regiões de água doce e são distribuídos pelas bacias hidrográficas da América do Sul. Aqui no mapa ao lado, a gente consegue ver mais ou menos uma distribuição deles conforme a espécie. Esse gênero, então, inicialmente ele era dividido em 3 espécies, o Pseudoplatistomma fasciculatum, Coruscant e o tigrino. E após uma revisão taxonômica, foram avaliadas mais 5 espécies. O gênero hoje conta com 8 espécies. Houve uma dificuldade bem grande de achar estudos relacionados a essas novas 5 espécies, porque como elas foram descobertas lá em 2007, ainda tem poucos estudos falando sobre elas. E essa espécie ela desempenha importante papel ecológico devido aos seus hábitos alimentares, que são carnívoros, preferencialmente piscívoros e migratórios. Aqui ao lado a gente tem uma tabela de classificação sistemática do gênero Pseudoplatistomma. Então a gente tem ali que o reino é o Animalia, filo Chordata, classe Teleoste, ordem Surubins, família Pimelodidae e o gênero Pseudoplatistomma. Mais para frente a gente vai falar detalhadamente de cada espécie. Falando um pouquinho sobre o cultivo, esses animais, a gente não conseguiu achar muitos estudos falando sobre esses animais em um cultivo. Eles são muito utilizados em pesca esportiva. Essa espécie é o Pseudoplatistomma fasciatum. Ela foi a primeira espécie a ser descoberta do gênero. Possui diferentes nomes populares, mas o mais conhecido é o cachara. Possui uma ampla distribuição na América do Sul e no Brasil é encontrado nos estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul e São Paulo. Ela pode ser encontrada em diversos tipos de habitats, como poço, no canal de rios, baixios de praia, lagos e matas inundadas. É um peixe de couro, de corpo alongado e roliço, cabeça grande e achatada. A coloração é cinza escuro no dorso e vai clareando em direção ao ventre. Ela é branca na parte de baixo da linha lateral. Pode ser separada, das outras espécies do gênero pelo padrão de manchas. Possui faixas verticais pretas irregulares, que começam na faixa dorsal e se estendem até a linha lateral, assim como a gente pode ver na imagem. É importante na pesca comercial e esportiva, porque ela apresenta um comportamento pacífico e sedentário. E ao ser confinado em cativeiro, deve ser feita uma seleção das espécies, pois pode haver conflitos, devido ser uma espécie territorial com seus congêneres. Seus hábitos alimentares são carnívoros, preferencialmente piscívoros. Em cativeiro, essa espécie se adapta muito bem a alimentos mortos, como filé de peixes, camarões, minhocas, e possui uma boca e estômago razoavelmente elástico, podendo comer animais de tamanho relativamente grande em relação ao seu tamanho. Agora eu vou falar um pouquinho da espécie denominada como Pseudoplatistomma coruscant, também conhecido como pintado ou surubim pintado. É um peixe de couro, como os demais, com coloração acinzentada e diversas pintas pretas cilíndricas pelo seu corpo. Como a gente pode observar na imagem, ele é todo pintadinho com essas pintas pretas. A sua distribuição ela é variada nas bacias brasileiras, com maior importância no Pantanal e na bacia do Rio Grande do Sul. Então, esse animal vai abranger desde Pernambuco, Bahia, até aqui no Paraná e no Rio Grande do Sul. O hábito alimentar desse animal é carnívoro, com preferência na piscivoria. É um peixe que realiza migração para a desova e já se consegue reproduzir esses animais em laboratório, o que facilita muito para a piscicultura. É um animal grande, consideravelmente grande, tanto no seu peso como no seu comprimento. Possui uma carne branca, macia e com pequena quantidade de espinhos, o que é muito atrativo comercialmente. Essa espécie é a Pseudoplatistomma tigrinum, conhecida como capararia ou surubim tigre.
Assim como os outros do gênero, é um peixe de couro com corpo alongado e roliço, cabeça grande e achatada. A sua coloração é cinza escura no dorso e vai clareando em direção ao ventre. Possui manchas pretas irregulares, como de um tigre, seu nome é referente a essa semelhança. Essa espécie é nativa da bacia amazônica e da bacia do rio Orinoco, que percorre vários países da América do Sul. Habita matas inundadas, lagos, canais de rios e praias. É um peixe que possui hábito alimentar piscívoro, alimentando-se de outros peixes menores. E para reproduzir, essa espécie realiza migrações de desovas rio acima durante a seca ou no início das chuvas. Um pouquinho do Pseudoplastoma punctifer, também conhecido como cachara. Esse animal se localiza principalmente na bacia do rio Amazonas. Ele é extremamente explorado pela pesca, tem hábitos noturnos, é um animal piscívoro e pode chegar até 100 quilos. E as fêmeas, elas são maiores que os machos. Ele apresenta uma pigmentação escura na parte dorsal, até mais ou menos ali na linha lateral. E na porção ventral, ele tem uma coloração um pouco mais esbranquiçada, amarelada. E a gente pode observar ali na imagem que ele tem algumas listras na vertical e tem alguns pontos pelo corpo também. Ele possui hábito de migração, mas ele tem um curto período reprodutivo e realiza normalmente durante as estações chuvosas. Esse animal, ele faz parte das 5 espécies da bacia amazônica com maior valor comercial, então é um animal bem interessante para a gente. A espécie Pseudoplastoma reticulatum possui o nome popular de cachará, também é um peixe de couro, que vai possuir corpo alongado e roliço, cabeça grande e achatada. O que vai diferenciar são as faixas verticais pretas irregulares, que começam na região dorsal e se estendem até abaixo da linha lateral, como a gente pode ver na imagem. A distribuição geográfica ela vai compreender na bacia da Amazônia Central e Rio Paraná. Essa espécie vai habitar locais de águas mais lentas, próxima a água-pés, onde vão espreitar as suas presas e se refugiar de predadores. Também são peixes que possuem hábitos alimentares piscívoros e hábitos migratórios de longa distância ao longo dos rios na fase reprodutiva. Na fase reprodutiva também eles se reproduzem em ambiente natural através da piracema. Em cultivos, a reprodução se torna possível somente com indução hormonal. A espécie ela possui comportamento pacífico, então ela se adapta muito bem à alimentação em cativeiro e suporta variações de temperatura e de água. É um peixe de água mais quente, mas possui característica rústica que vai permitir que ele seja criado em regiões mais frias. O melhor tanque para criar o cachará é o tanque escavado. Agora falando um pouquinho sobre o Pseudoplastoma orinocoense, conhecido como rajado ou bagre. Na literatura, antes de 2007, ele era identificado como Pseudoplastoma fasciculatum. Ele é nativo da bacia do rio Orinoco, que fica na Colômbia e na Venezuela. Ele tem hábitos migratórios e hábitos alimentares bem parecidos com as outras espécies do gênero. Ele pode ser caracterizado porque ele tem essas barras verticais retas e bem definidas ao longo do seu corpo, ao longo da lateral do seu corpo, como a gente pode ver ali na imagem. E esse animal, ele ainda tem poucos artigos, poucos estudos, porque ele é consideravelmente recente na literatura. Essa espécie é a Pseudoplastoma metaense, também conhecida como caparari. Na literatura anterior a 2007, essa espécie era identificada como a Pseudoplastoma tigrinum, e após a literatura ela recebeu o nome de Pseudoplastoma metaense. Ela é oriunda do rio Orinoco, na Colômbia e Venezuela, possui manchas escuras distribuídas aleatoriamente pelo corpo, possui uma coloração um pouco mais clara, possui também hábitos alimentares carnívoros, preferencialmente piscívoro, como as outras do gênero. O nome específico se refere à localidade em que ela se encontra, chama-se Rio Meta, que é um rio afluente do rio Orinoco, na Colômbia e na Venezuela.
Devido a essa espécie ela ter sido classificada em 2007, a gente não encontrou artigos que envolvessem as características desejadas dessa espécie para o trabalho. Agora falando da espécie Pseudoplatystoma magdaleniatum, também conhecido como surubim. Esse animal ele é emergente da bacia do rio Magdalena, na Colômbia, e de acordo com a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, essa espécie ela se encontra em perigo, ou seja, ela se encontra em risco de extinção. Pouco se sabe sobre essa espécie, o hábito alimentar dela é carnívoro e possui características semelhantes às outras espécies. A gente pode observar ali na imagem que ela também tem essas listras bem delimitadas e tem algumas pintas nas suas nadadeiras. Agora a gente vai falar um pouco sobre a espécie Handiakellen, a outra espécie que está compondo o nosso trabalho. Eu vou abordar sobre a classificação sistemática e logo em seguida a Bruna vai abordar sobre as características dessa espécie. Sobre classificação sistemática, ela é pertencente ao reino Animalia, filo Chordata, classe dos Teleostei, ordem dos Siluriformes, a família é Heptapteridae e do gênero Handiableck. Falando um pouquinho do Handiakellen, ele é conhecido como Bagrion jundiá. Esse animal ele ainda não é muito bem estudado, mas ele é muito conhecido entre os pescadores. É uma espécie amplamente distribuída na América do Sul, Central, ao leste dos Andes e entre a Venezuela e o norte da Argentina. É um peixe de água doce, com hábito alimentar onívoro. É um animal bentônico que vasculha o subsolo, que vasculha o fundo, né? Possui hábitos noturnos, com preferência por locais calmos e mais profundos. A dinâmica da reprodução ocorre normalmente no início das chuvas, devido ao aumento da temperatura e o nível dos lagos. E são animais que apresentam boa adaptação em viveiros de piscicultura, com excelente aceitação no mercado consumidor, o que promete para a gente bons ganhos econômicos. E ele apresenta uma carne muito saborosa e tem poucos espinhos, então é um atrativo. Além da velocidade do crescimento e resistência às condições comuns do cultivo que a gente já conhece. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para produzir esse trabalho. Então, essa foi a nossa apresentação, pessoal. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente.